O Espiritismo ensina que são habitados todos os mundos que existem no universo e que o homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade ou em perfeição. De acordo com a doutrina, os mundos habitados se classificam em 5 categorias principais, cada uma com características próprias. Eu sou Vilma Garcia, psicanalista e pesquisadora espírita. E eu sou Gildo Luna, sou formado em História e também me dedico ao estudo do Espiritismo. Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada na classificação que Kardec e os espíritos fizeram sobre as nossas diferentes moradas pelo universo. Em ambientes denominados como mundos primitivos, observamos a presença de habitantes que se encontram em estágios iniciais de evolução, exibindo comportamentos muito animalizados. Nesses agrupamentos, a dinâmica é pautada pela lei do mais forte, evidenciando uma organização social precária, quase inexistente, já que ainda não há noção de justiça. Em O Céu e o Inferno, no capítulo 14, encontramos a afirmação de que nos mundos mais atrasados, os seres são, de certo modo, rudimentares. Eles revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. E por não terem ainda desenvolvido indústrias e invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Nesses mundos, a inteligência e a moralidade dos habitantes estão apenas no começo do seu despertar, representando uma fase muito inicial da nossa trajetória evolutiva. Nesse contexto, as interações refletem a luta pela sobrevivência e a brutalidade, sem nenhuma delicadeza ou bondade que possa suavizar isso. Em A Gênese, no capítulo 14, item 1, Kardec nos diz o seguinte: Nos mundos primitivos, a predominância da matéria sobre o espírito é tal que este se acha quase inteiramente submetido às leis físicas. Os instintos materiais são preponderantes e o homem luta pela sua sobrevivência em meio a um ambiente hostil. Os mundos de expiação e provas são lugares onde os seres são destinados a expiar seus erros e a aprender através das dificuldades. Ainda no capítulo 14 de A Gênese, Kardec afirma que esses mundos são destinados a espíritos que ainda não alcançaram o necessário grau de pureza para habitar em mundos mais felizes. Por isso, são submetidos a provas e expiações que contribuem para o seu progresso. Nesses mundos, e a Terra é um deles, o bem e o mal coexistem, mas é o mal que predomina, o que significa que a vida é marcada principalmente por desafios e sofrimentos. E é justamente por isso que encontramos muitas oportunidades para a prática do amor e da caridade, que são caminhos evolutivamente mais inteligentes para o nosso crescimento do que a dor. Nos mundos regeneradores, estamos diante de uma fase de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Em planetas de regeneração, a alma encontra um refúgio de serenidade no qual dá prosseguimento ao seu processo de purificação. Por ainda estarem sujeitos às leis que regem a matéria, os habitantes experimentam sensações e desejos humanos, mas agora estão livres das paixões e dos sentimentos menos nobres que tantas vezes nos escravizam aqui na Terra. Em cada interação, a palavra amor está impressa nas relações sociais, onde a equidade perfeita governa. Vejamos o que diz Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 25. Nos mundos regenerados, a lei do amor é a base de todas as relações sociais. A caridade e a benevolência reinam supremas e a fraternidade é uma realidade vivida por todos. Todos reconhecem a presença de Deus e se esforçam para caminhar em direção a Ele, obedecendo suas leis. Esses mundos regeneradores revelam-se como o caminho para a redenção, onde a humanidade busca a harmonia e a conexão espiritual, em contraste com as tumultuadas experiências dos mundos de provas como a Terra. Mas ainda não existe a felicidade perfeita por lá, apenas a aurora da felicidade. Por isso, ainda é necessário, sim, suportar desafios
mas sem as fortes angústias que são próprias da expiação. As obras de Kardec caracterizam os mundos felizes como lugares onde reina a harmonia, a paz e a beleza. São mundos em que os espíritos já alcançaram um elevado grau de desenvolvimento moral e intelectual, e onde as leis de amor e de justiça são a base da sociedade. Nesses mundos não existem guerras ou sofrimentos. Os espíritos vivem em perfeita harmonia uns com os outros e com a natureza. O aprendizado é constante e os habitantes se dedicam a atividades que contribuem para o bem geral. A comunicação entre eles é clara e direta, sem necessidade de palavras. Encontramos em O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 6, item 12, a seguinte descrição. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Para nos habilitarmos a esses mundos, precisamos nos desenvolver moral e intelectualmente, e isso é feito através do estudo, da prática do bem e da superação das nossas imperfeições, ou seja, através da reforma íntima, ao longo de muitas encarnações em mundos menos avançados. Os mundos celestes, também conhecidos como mundos divinos, são a morada dos espíritos que já alcançaram a perfeição. São mundos onde reina a paz absoluta, o amor incondicional e a sabedoria infinita. Mas esses mundos são materiais? Bom, a questão da materialidade dos mundos celestes é complexa e não há uma resposta definitiva nas obras de Allan Kardec. Algumas pessoas consideram que os mundos celestes são, na verdade, estados internos, já que espíritos puros, livres das necessidades materiais, não precisariam mais de um mundo físico onde habitar. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 188, encontramos o seguinte: os espíritos puros habitam mundos especiais reservados à felicidade. Eles não estão, contudo, presos a esses mundos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte porque não estão sujeitos às mesmas leis físicas. Essa classificação que vimos é apenas didática, pois os espíritos dizem que existe uma gradação infinita entre os mundos. A Terra, por exemplo, estaria em transição para se tornar um mundo de regeneração, de maneira que demarcações rígidas entre as várias categorias de mundo não existem. O progresso é um contínuo. E se você quiser saber mais, recomendamos que estude as partes das obras de Kardec que citamos nesse vídeo. Também recomendamos os seguintes artigos da Revista Espírita: Pluralidade dos Mundos, de janeiro de 1858. Júpiter e alguns outros mundos, de fevereiro de 1858. A Pluralidade dos Mundos Habitados, de abril de 1863. E A Terra e os Outros Mundos, de setembro de 1867. Eu vou ficando por aqui e te encontro novamente em outro vídeo dessa série.